Bem, pessoal, hidrosfera, o nome já diz, né? Água, é a esfera de água. A água é uma das três camadas fundamentais que compõem a biosfera. A biosfera, esfera da vida, ela é formada pela camada de gases, atmosfera, pela camada de água, que é a hidrosfera. A propósito, né, a atmosfera a gente estudou lá no capítulo 8, tá? A hidrosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, ou seja, a camada de rochas do planeta. Tá? Então essas três camadas vão compor a biosfera. E aí, inclusive dá uma olhada nessa geleira aqui, ó, a geleira de Perito Moreno. Essa geleira ela é bem preservada, ela fica na Argentina, é um ponto turístico bem visitado, inclusive. Ó. Você pode ver que tem uns caminhos aqui para você ir bem na frente dela. É uma paisagem bem bonita, tá ali rodeada pela Cordilheira dos Andes, né? Justamente a maior parte da água doce do planeta, ela está nesse estado aqui, ó, sólido, tá? Por mais que os rios pareçam grandes, né, como um rio Amazonas daquele, um rio Paraná, um rio Paraguai, Tocantins, Araguaia, São Francisco, são rios brasileiros muito grandes, né? Mas mesmo assim, a água em estado sólido é predominante, tá? Aí a gente vem para esses gráficos aqui, ó, que vai demonstrar isso que eu estou falando para vocês. Repara no gráfico, o primeiro gráfico ali, salgada, 97% da água do planeta é salgada, ou seja, está em mares ou lagos, né, salgados. Por que lago salgado? Por exemplo, o Mar de Aral é um lago e é salgado. O Mar Morto é um lago salgado. O Mar Cáspio é um lago salgado. Então, 97% da água é salgada, inapropriada para consumo humano e animal e prática agrícola. A não ser que sejam feitas, né, os devidos procedimentos de dessalinização. Aí sim dá para a gente fazer a utilização. Só que esses projetos de dessalinização ainda custam muito caro. Então eles são pouco viáveis do ponto de vista econômico. Por isso que se debate tanto a preservação da água, né? Porque é mais barato você preservar do que você ter que criar água doce através da água salgada. Que a propósito, o pessoal fala assim, a água do planeta está acabando. Na verdade, pessoal, a água do planeta nunca vai acabar, né? Não água. Agora, doce, aí pode ser outro negócio. Aí vai ficar cada vez mais escassa. E também acabar a água doce é impossível, porque existe o chamado ciclo da água, o ciclo hidrológico, que depois a gente já vai falar. Então, essa água doce, ó, 3% que sobrou de água doce. Olha aqui, camada de gelo e geleira, 68,7%. Que é isso aqui, ó. Mais da metade, quase 70%, mais de 2/3 da água doce, mais de 2/3 da água doce são congeladas. Tá? Água no subsolo, lençol freático e aquífero, 30%. Tá? Água na superfície. Olha que absurdo isso, pessoal. Vê se você entende. Este gráfico todo aqui representa 3% da água do planeta. Dentro dos 3% da água do planeta, 0,3% está na superfície, que é a água mais acessível para nós, né? Desse 0,3%, 87% é lago, 11% é pântano e 2%, olha só 2% desse 0,3% de 3%, você está entendendo o que é isso? Você está raciocinando aqui? Está gravando, Gaioso? Vocês estão entendendo? Cara, é 0,00 alguma coisa. É muito pouquinha a água que a gente tem disponível, acessível para gente. Muito pouca, muito mesmo.
Então, por isso que se fala tanto na chamada preservação, né? Preservar os mananciais. O que são mananciais? São os cursos d'água, as nascentes d'água. Beleza? Bem, nós temos no planeta, desde o princípio da sua formação, da formação da atmosfera, né, o chamado ciclo da água. Então, mas professor, por que você está falando da atmosfera? Nós não estamos falando de hidrosfera? Sim, só que sem a atmosfera não haveria se formado a hidrosfera. Porque toda a água do planeta, ela só conseguiu ficar depositada no solo, no subsolo, na superfície terrestre, graças ao efeito da atmosfera. A atmosfera, ela cria o efeito estufa, né? E aí a radiação solar vai fazer com que a superfície evapotranspire, forme nuvens, chova e aí forme a chamada hidrosfera. Beleza? Então, pessoal, este ciclo hidrológico ele é composto por vários... Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ele é composto por vários procedimentos naturais. Olha lá. Por que é um ciclo? Porque não dá para a gente falar por onde ele começa. Então, vamos começar aqui pela evaporação, por exemplo. Há o armazenamento de água nos oceanos, né, na superfície. Ó, tem água na superfície do continente, do oceano. Essa água evapora. O solo e a vegetação evapotranspira, né? Ele libera água também. A água que evaporou, ela condensa, né? Ela vai se aglomerando, formando nuvens. E aí pode haver, né, a precipitação tanto em neve quanto em água. Por isso que nós chamamos de precipitação. Precipitação é chuva? É chuva, mas não só a chuva. É a chuva e a neve, o orvalho, tudo vai entrar como precipitação, tá bom? Então vai ter aqui, ó, armazenamento de água no gelo, o topo das montanhas congela essa água, então ela fica armazenadinha lá em forma de gelo. Uma parte da água escoa, olha só, escoamento superficial. A água escoou, ou seja, ela escorre na superfície. Outra parte infiltra. E olha o que vai acontecer. Descarga no aquífero. Aí vai surgir nascente de rio. E vai armazenar água doce no subterrâneo. Que a propósito, daquele 0,3%, daquele 3% de água doce, né, 30% é subterrânea. Olha ali. Água no subsolo. 30%. Dos 3%, 1/3 praticamente está no subsolo. Agora, olha esse ciclo. Como é que o ser humano pode interferir na construção disso? Como que o ser humano altera? Né? Porque nós estudamos isso aqui justamente para entender o espaço geográfico. Nunca tirando de vista que o objetivo da geografia é que você entenda o espaço geográfico, o espaço vivido, o espaço produzido pelo ser humano. Então, de que modo o ser humano pode impactar no ciclo hidrológico ou de que modo o ser humano é impactado pelo ciclo hidrológico, né? Porque o ser humano ele faz as duas coisas. Ele pode alterar o ciclo e ele pode sofrer consequências da alteração do ciclo. Por exemplo, quando o ser humano vem aqui e desmata, olha só, digamos que isso aqui tenha sido desmatado pelo homem. O que vai acontecer com o escoamento superficial? Ele vai aumentar. Então, se vai escoar mais água na superfície, ela vai carregar esses sedimentos, por exemplo, para dentro desses rios, olha só. E aí o rio vai sofrendo um processo que nós chamamos de assoreamento, que é quando o rio começa a receber sedimentos e a calha principal desse rio ela começa a entupir. Esse rio vai perdendo vazão até que ele morre. Ele morre por quê? Por conta do desmatamento. Então, na prática, o que vai acontecer? Eu vou ter um escoamento superficial maior, eu vou ter erosão maior, eu vou ter diminuição do volume das águas e, consecutivamente, diminuição da evaporação da evapotranspiração e, consecutivamente,
diminuição da condensação, da sublimação ou da precipitação. Então não vai chover. Quando o ser humano desmata, por exemplo, e aí é uma atividade que nós fazemos, porque senão a gente não consegue se desenvolver como sociedade, né? Tem que desmatar. Quando o ser humano faz isso, ele está alterando drasticamente o ciclo hidrológico. E aí ele vai afetar o potencial de consumo de água no futuro. É por isso que a água tem se tornado um bem cada vez mais valioso e mais escasso. Bom, águas oceânicas. Tá? O que são águas oceânicas? São as águas que tem no oceano e nos mares. Professor, qual que é a diferença de mar para oceano? Simples, o mar é costeiro. O mar tem menor dimensão. O oceano, ele abarca diversos mares. Então nós temos três tipos aqui, ó. Abertos ou costeiros, mediterrâneos ou interiores, fechados ou isolados. Então, ó, o que é aberto? Por exemplo, aqui, ó, Mar da Noruega, mar aberto. Você já se conecta direto com o oceano. Mar Mediterrâneo ou interior, o exemplo aqui, Mar Mediterrâneo, justamente o Mar Mediterrâneo, né? Ou Mar Negro, é o mar interior, ou Mar Vermelho, ou aqui o Mar da Arábia, tá? Fechados ou isolados, quando a porção de água salgada não possui ligação com os oceanos, tá? Isso aqui a gente também pode chamar de lago. Exemplo, Mar Cáspio. Exemplo, Mar de Aral, que nem está aparecendo aqui direito. Mar de Aral, Mar da Galileia, Mar Morto, tá? Isso tudo são mares fechados ou isolados. Bem, dinâmica das águas oceânicas. Olha só, o Sol, ele é um componente fundamental na composição da hidrosfera. Porque se nós dependemos da evaporação para a formação de água gasosa e, consecutivamente, condensação dessa água no alto da atmosfera, formação de nuvens e aí precipitação, o Sol, digamos que seja o ingrediente principal do ciclo hidrológico. Não é que tenha um mais importante ou menos importante, mas ele é o que atua de forma mais intensa. Como assim? Se você reparar o ciclo hidrológico nos polos, ele é muito diferente do que acontece no Equador. Por quê? Porque no Equador o Sol realiza mais interferência. O Sol é mais importante para aquecer a linha equatorial do que as regiões polares, tá? E aí tem um outro elemento importantíssimo também, que é a Lua. A Lua é responsável por construir as nossas marés, tá? Então olha o que ele diz aqui, ó. Eu vou ler com vocês bem tranquilo, presta bastante atenção. A força gravitacional do Sol e principalmente da Lua, a qual está mais próxima, influencia os oceanos da Terra, gerando as marés. Tá? Então, o Sol gera maré, só que a Lua, pelo fato de estar mais perto, também gera maré. Trata-se de um movimento vertical das águas oceânicas, cujo ciclo se completa e se reinicia a cada 12 horas aproximadamente. Durante 6 horas, as águas sobem na chamada maré alta. Depois de um intervalo de alguns minutos em que a maré para de subir, ela inicia a vazante. Por 6 horas, a maré vai baixando. Após recuar ao máximo, a maré baixa, passam-se alguns minutos e o ciclo se reinicia, com a maré se enchendo. As maiores amplitudes de maré ocorrem durante as fases nova e cheia, devido ao seu alinhamento com o Sol, e são chamadas de maré de cisígia. Olha que nome legal de falar, cisígia, ou de águas vivas. Então, olha aqui, quando está alinhado o Sol, né, e a Lua, a maré é mais intensa. Nas fases crescente e minguante, as amplitudes são menores, sendo chamadas de marés
de quadratura. Por isso tem alguns lugares que você vai que, dependendo da época que você for, do mês, se tiver na lua minguante, você não vai ver a, a, a mesma paisagem que você veria numa lua nova, por exemplo. Então a lua, que às vezes a gente não dá muita atenção para ela, né? Ela realiza aqui um papel importante na formação das marés. Então é uma força que puxa o nosso mar no sentido vertical. Fala, Lavínia. Gravidade. Força gravitacional. E aí ela influencia na massa de água. Como o planeta ele é majoritariamente a superfície formada por água, por isso, você já viu falar que cortar o cabelo em tal lua faz o cabelo ficar mais grosso, mais fino, crescer mais, crescer menos? Nunca ouviu falar isso? Tem lua para cortar o cabelo, para plantar, tá? O pessoal antigamente utilizava a lua no dia de plantar. Eu não sei as luas assim melhor para plantar, para colher e tal, mas tinha todo esse conhecimento popular que é científico, né? Também hoje a gente estuda isso e vê cada vez mais a importância da lua, né? Ela desenvolve uma influência em todos os seres vivos do planeta, inclusive nos mares também. Vamos lá. Então, maré. Ah, sim, olha essa foto aqui. Maré baixa, maré alta. Olha o tamanho que ficou a praia. Olha aqui agora. Tá vendo? El Ninho e Laninha. Isso aqui, pessoal, eu vou jogar na prova de vocês, tá? Vou jogar na prova de vocês. O que é El Ninho e o que é Laninha? Vocês já ouviram falar isso, né? Nada mais, nada menos do que o aquecimento ou resfriamento do Oceano Pacífico. Olha só, ambos, tanto Laninha quanto El Ninho, são anomalias climatológicas, tá? Anomalia climatológica, não é um padrão atmosférico. Até hoje, não se sabe o motivo disso aqui, tanto do El Ninho quanto Laninha. A gente sabe que o Oceano Pacífico, ele se aquece ou se resfria, e aí ele acaba alterando o clima quase que do planeta inteiro, né? Só quem escapa ali da influência direta dele é a Europa. Os outros continentes, todos vão sofrer influência. O Oceano Pacífico, para quem não sabe, se você somar a superfície dele, é maior do que todos os continentes juntos. Então, durante o El Niño, o mar, o Oceano Pacífico, os mares aqui, vão ficar mais quentes, tá? Vai se aquecer mais. Então, a chuva, ela vai ficar concentrada aqui no Pacífico, nas ilhas ali da Oceania, né? E também onde vai chover? Na América do Sul, tá? No Laninha, resfriou o Pacífico, ficou seco, tá? Olha onde que tem a chuva, lá no Sudeste Asiático e América, olha na Laninha, secou, tá vendo? Não tem chuva na América do Sul. E o Caribe fica mais frio e chuvoso que o normal. Então, assim, professor, preciso decorar tudo isso? Não preciso, tá? Não é necessário. Não nesse sentido aí, do furacão. Como assim? Não estou entendendo, Giovana. Inclusive, vocês viram que está chegando uma tempestade nos Estados Unidos, uma tempestade tropical. Pode virar um furacão. Mas parece que esse ano não vai ter furacão, não. Se bem que não acabou a temporada ainda, né? Pessoal, então anote aí, ó. El Ninho.
Vou colocar no chat aqui. El Ninho, aquecimento das águas do Pacífico. Laninha, resfriamento. Opa, ficou um trem errado aqui. Resfriamento das águas do Pacífico. Beleza? Anote aí no seu caderno. El Ninho aqueceu, Laninha resfriou. O que causa isso? Aumento ou diminuição dos ventos, tá? Quando é El Ninho, os ventos alísios, eles perdem força. Agora, por que perde força? Aí que os cientistas não descobriram ainda. E durante a Laninha, os ventos alísios sopram com mais força. Deixa eu ver se eu acho aqui uma animação para mostrar para vocês. Ah, que bonitinho. Esse aqui é legal. Seu pai merece, com o desconto que você merece. Diga tô dentro pra diversão, sem medo Ai, da ai. magia. Alegra, alivia rápido, Já vem, tá? Aí. Tempestades e inundações, secas e queimadas, e o impacto sobre dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. De tempos em tempos, os jornais noticiam as consequências de um fenômeno global cuja origem a ciência ainda não explicou completamente: o El Ninho. Para entender o que acontece durante o El Ninho, a gente tem que primeiro examinar a interação entre o oceano e a atmosfera no Pacífico Equatorial. Em condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico carregam a água que foi aquecida pelo Sol em direção ao oeste. Lá, a água é literalmente empilhada. O nível do mar é até 20 centímetros mais alto na Oceania do que na América do Sul. O calor é transferido então da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície, num fenômeno chamado de ressurgência. O El Ninho acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica. Ou seja, a água mais quente que era transportada para o oeste se desloca em direção à América do Sul, e as chuvas da região também se aproximam do continente. A quantidade de energia desviada nesse evento é enorme, na ordem de 1 sextilhão de joules. Isso equivale a 10.000 usinas de Itaipu, ou 10 vezes a produção de energia de todos os países do mundo por ano. Um dos impactos é o enfraquecimento da ressurgência na costa do Peru. Esse fenômeno normalmente traz águas frias e ricas em nutrientes do oceano profundo para a superfície. Isso afeta a fauna da região e, em consequência, a pesca. Foram os pescadores sul-americanos, inclusive, que batizaram o fenômeno. A alta das temperaturas do oceano e a escassez de peixe se dá no verão no hemisfério sul, época do Natal, pois é ele, El Ninho. No Brasil, o El Ninho costuma produzir um aumento das temperaturas médias em todas as regiões, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. As chuvas tendem a se intensificar na região Sul e a diminuir no Norte e Nordeste, aumentando as secas e queimadas. Mas o fenômeno oposto ao El Ninho também pode ocorrer, é a chamada Laninha. Isso acontece quando os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água em direção à Oceania. Por sua vez, a ressurgência aumenta na costa americana. Esses modos de funcionamento se alternam de uma maneira quase periódica, entre cada 2 a 8 anos. O clima é um sistema caótico, muito complexo, e o mecanismo que controla as alterações entre ninho e ninha ainda não foi completamente entendido. Ainda não conseguimos prever quando eles vão acontecer. O fato é que eles estão aí há alguns milhares, possivelmente milhões de anos, sem interferência do homem. Mas estudos recentes indicam que as mudanças climáticas que estamos vivendo podem aumentar sua frequência. Vamos olhar este gráfico. A partir da temperatura média da superfície dos oceanos, é possível medir a intensidade e ocorrência dos eventos. Se a região estiver mais quente do que a média, a água aquecida não está sendo transportada para o oeste. É o El Ninho que está em vigência. Se ela está mais fria, é a Laninha.
Neste outro gráfico fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global. Podemos ver que o ano mais quente de cada década geralmente é um ano de El Niño, e o mais frio, um ano de La Niña. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Niño já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história. Gostou da nossa explicação? Top, né? Deu para entender? Ilustrou melhor para vocês? Não sabemos o que causa isso, tá? São anomalias climatológicas, então não tem prevenção. Se a gente entendesse o funcionamento, poderia, por exemplo, prever, né, os momentos de seca, de escassez. Então, muitas vezes, essa temperatura global, estão falando, está subindo a temperatura global. Será que ela é causada por dióxido de carbono ou ela é causada pelo aumento da frequência do El Niño? Como o próprio vídeo falou, a gente entende muito pouco desse fenômeno. Ele é registrado já há milhares de anos pelos primeiros povos. Os pré-colombianos já registravam esses eventos do aquecimento ou resfriamento da água. E aí se resfria, né, demais, altera, se aquece demais, altera. Então são anomalias. Não precisa decorar tudo aquilo. Isso aqui, ó, que eu digitei aqui em cima, precisa, tá? Mas não precisa você decorar tudo. Bom, El Niño e La Niña. Águas superficiais. Aqui está mostrando o esquema. Inclusive eu expliquei isso aqui na aula passada para o terceirão. Quando eu digo assim, ó, a montante, eu estou falando na parte de cima da bacia hidrográfica. Isso aqui tudo é uma bacia, ó. As terras aqui, tudo é uma bacia hidrográfica. Então, quando eu digo montante, eu estou falando na parte de cima. Quando eu digo jusante, eu estou falando na parte de baixo. Você tem que decorar isso, não tem jeito. Montante em cima, jusante embaixo. Decore, que você vai precisar disso um dia. Tá? Inclusive, os autores têm colocado bastante questões sobre isso. Nascente, o nome já diz, né? Onde o rio nasce. Curso superior, parte de cima. Curso médio, meio. Curso inferior, de baixo. Afluentes. Afluentes são rios ou córregos que se conectam a outros, né, a outro principal. Então, por exemplo, Rio Madeira é um afluente do rio Amazonas. Ok? Meandro. Meandros são essas curvas no rio, ó. Sinuoso. Tá? É o meandro. E aqui nós temos uma foz, a chamada foz em delta. O que é foz em delta? Essa foz, que quando chega, ó, deixa eu pegar aqui, mapa Rio Amazonas. Deixa eu mostrar para vocês. O Amazonas é um exemplo de delta. Deixa eu entrar no Maps aqui logo. Pegar a imagem de satélite. Deixa só a internet carregar aqui que vai ser bom, né? Olha lá. Ó, isso aqui é Rio Amazonas. Os vários afluentes que vão chegando. Tá vendo? Quando ele vai chegar no mar, olha o que acontece, pessoal. Isso aqui tudo, ó, são ilhas na foz. Por que é em delta? Foz em delta. Quando ele chega, ele vai se abrindo. Agora, ó, vamos ver lá o... Deixa eu diminuir aqui que vai mais rápido. Olha só. Que rio é esse aqui? Quem sabe o nome desse rio aqui? Olha onde ele está. Aracaju. Que rio é esse? Ó. Rio São Francisco? Isso. Olha como que é a foz do São Francisco. Foz do Rio São Francisco. A do Amazonas é em delta. Isso daqui é chamado estuário. A água chega e já se conecta com o mar. Tá vendo? Que ela não criou um monte de ilhazinha no encontro. Ela já chegou e
foi para dentro do mar. Então isso aqui é chamado estuário. Também é uma foz, tá? Foz é onde o rio acaba, onde ele se conecta com o oceano, beleza? Pois bem, nós temos aqui também, ó, um mapa das principais bacias hidrográficas do mundo. Inclusive, a maior bacia hidrográfica do planeta é essa daqui, ó. É nossa, Amazonas. Olha essa nos Estados Unidos também, ó. Tamanho. Isso aqui é do Mississippi, tá? Olha a outra aqui, do Congo. Isso aqui na África. É o segundo maior rio em vazão do planeta. A propósito, olha aqui o segundo maior rio em extensão. Rio Nilo. Bacias muito importantes. Essa aqui na África também é uma bacia gigante. A bacia do rio Níger. Abastece uma região muito populosa. Na China, nós temos a bacia do Azul e do Amarelo. Também muito fundamental para a formação do espaço geográfico dos chineses. A 12, a do Ganges. Olha só, o rio sagrado dos indianos. A número 20, a do rio Indo, que passa na Índia e no Paquistão. Tá? Também importantíssimo, o principal rio do Paquistão. A 18 aqui, ó, por onde os franceses entraram para colonizar o Canadá, os Estados Unidos, a bacia do São Lourenço. Tá? Além disso, aqui na África, você ainda vai ter a bacia 16, que é a do Zambeze, o riozão também. A bacia 14, que é do Lago Chad. Então, os rios eles vão desaguar no Lago Chad. Tá? É uma bacia também bem extensa. A Austrália vai ter uma, do rio Murray e Darling, os dois principais rios do país. Lembrando, isso daqui são as principais. E olha a número 6, a bacia Platina ou bacia do Paraná. Tá? No caso aqui para nós, a bacia do Paraná. Vai ter a confluência do Paraguai e do rio Uruguai. Além de milhares de outros córregos, ribeirões, rios e por aí vai. Então nós vemos que quem está fora dessa jogada aqui de principais bacias hidrográficas é o continente europeu. Ó. Só a Rússia. A 15 aqui é a do Volga, que pega a parte russa europeia. Mas a Europa mesmo, ela não tem grandes bacias hidrográficas, grandes no top 20, né? Olha a Rússia, o tanto que ela tem. A 15 é do Volga, a 4 do Ob, a 10 do Yenisei, a 7 do Lena e a 8 do Amur. Amur Dária, Sir Dária. Tá? 2 rios também bem importantes aqui no continente asiático. Então, nós vemos que a Europa ela tem naturalmente uma dificuldade para conseguir água. Tá? Tem os nomes dos rios aqui. Naturalmente, a Europa tem dificuldade para ter água, porque é pequena, né, em extensão territorial. Então, quando você olha, quanto menor for o país, menor vai ser a bacia hidrográfica. Tanto é que nenhum país, ilha, vai ter alguma das maiores bacias do mundo. Olha o Japão aqui. Olha a Indonésia. Olha o Caribe. Olha a América Central. Madagascar, Nova Zelândia, as ilhas da Oceania de um modo geral. E a própria Europa. Né? Olha o Reino Unido ali. Olha a Península Escandinávia. Então não vai ter grandes rios, porque para eu ter uma bacia grande, vigorosa, eu preciso ter território grande. Tá? Então o Brasil ele tem 2 das maiores bacias hidrográficas do mundo. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. A Rússia tem lá 5 maiores bacias das 20. Por quê? Olha o tamanho da Rússia. Os Estados Unidos, o Canadá, né, a Austrália, o continente africano. Por quê? São muito grandes. Então, quanto maior for o território, maior tende a ser as suas bacias hidrográficas. Tá bom? Deixa eu avançar aqui. Águas subterrâneas, aqui a gente fala de aquíferos e lençóis freáticos. Tá? Olha só, águas subterrâneas
Segundo parágrafo, os aquíferos podem ser classificados em confinados e não confinados. Isso. Ai, minha garganta. Estes ocorrem quando o substrato por onde o lençol freático flui é relativamente homogêneo até a superfície, facilitando a recarga de água. Aqueles, por sua vez, possuem uma camada de baixa permeabilidade entre a zona saturada de água e a superfície, o que dificulta seu reabastecimento e exploração desse recurso. Os não confinados, apesar de serem mais acessíveis à exploração, também estão sujeitos a maior intensidade à contaminação. Então nós temos aqui, afloramento do aquífero não confinado e aqui, aquífero não confinado. Camada impermeável, claro que é rocha isso daqui, tá? Camada impermeável e o aquífero confinado. Então, esse tipo de aquífero aqui, ele se contamina facilmente por atividade urbana, industrial, agrícola, né? Então, vai contaminando o lençol. Não contamina só a superfície, contamina também o aquífero, água subterrânea. Já o confinado, com uma camada rochosa, espessa, impermeável por cima, ele não tem tanto risco de contaminação. E aqui nós vemos, principais aquíferos. Aquífero. Olha o deserto do Saara. Está cheio de aquífero por baixo. Tá? Olha no Brasil. O tanto de aquífero. Inclusive, aqui no Brasil nós temos 2 maiores aquíferos do mundo. Tá? Que é o aquífero Guarani, que durante muitos anos foi considerado o maior do planeta. E descobriu-se na década de 2000 o aquífero Alter do Chão. O Alter do Chão, ele é menor em extensão territorial, só que ele é maior, ele é muito maior em volume de água e com diferencial, né? O Alter do Chão, como ele está na Amazônia, a exploração econômica em cima dele é muito menor, tá? Bem, vamos lá. Opa. Hidrografia do Brasil. Olha só, nossas bacias hidrográficas. A gente vai ter oportunidade de estudar isso aqui mais detalhado ainda para frente. Mas vamos só conhecer. Não precisa você decorar o nome de todas. Tem 4 aqui que são muito importantes. Aqui ao norte nós temos a bacia do Rio Amazonas. Olha o tanto de afluente. Juruá, Purus, Madeira, Xingu, Rio Três Pires, aí na margem esquerda, né? Rio Negro, aí vários outros riozinhos aqui, eu nem sei o nome disso aqui, que eu nem faço muita questão de decorar. E tá vendo que aqui tá tudo pintadinho, ó, tá com as achurazinhas de bolinha? Isso aqui é o aquífero Alter no Chão. Olha lá, ó. Tá vendo? Alter do Chão. Aqui é onde tem o maior volume de água em aquífero do mundo. Olha aqui o Guarani. Olha onde que ele vai. Ele vai lá no Mato Grosso, ele passa pelo Goiás, ele passa pela beiradinha de Minas, aí passa por São Paulo, todos os estados do Sul, Mato Grosso do Sul, aí invade o Paraguai, a Argentina e um pedacinho do Uruguai. Pedacinho não, né? Uma parte considerável do Uruguai, porque o Uruguai é bem pequenininho. Então, pessoal, estes 2 aqui são os maiores aquíferos. E o Alter do Chão está justamente na região da bacia amazônica. Outra bacia muito importante é a do Tocantins-Araguaia, porque aqui nós temos o maior rio 100% brasileiro, que é o rio Araguaia, tá? A bacia do Araguaia. É o segundo rio mais extenso do Brasil e, se você for considerar rio 100% brasileiro, ele é o maior, porque o Amazonas não é um rio 100% brasileiro. Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, na região do Peru. Então, o Tocantins-Araguaia, segunda maior. O São Francisco, por quê? Porque é uma bacia que corta uma região muito pobre
né, do ponto de vista socioeconômico. É uma bacia perene que corta uma região de predominância de clima semiárido, ou seja, não era para existir rio aqui, só que pelo fato dessa bacia hidrográfica ter suas nascentes aqui na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e outras regiões de clima tropical, né, aqui no interior de beirando Goiás, aqui interior de Goiás, você tem água o ano inteiro, né? Então o pessoal aqui inclusive o governo esse ano fez bastante propaganda que conseguiu entregar mais uma etapa da transposição do São Francisco, né? Esse rio é fundamental para a região Nordeste, é o rio mais importante do Nordeste. Então já foi 3 aqui. Quarto é a do Paraná, Paraguai, Uruguai, ou seria a Bacia Platina. Tudo isso aqui, ó, invadindo ali a Bolívia, o Paraguai, pegando lá o sul, ó, tá? Isso aqui tudo, ó, Paraná, roxinho, aí o azulzinho, Uruguai, e esse salmão aqui, sei lá o que é essa, no Paraguai. Isso aqui é Bacia Platina. Às vezes vem o nome separado. Às vezes vem Paraná, Paraguai. Só que às vezes, na maioria das vezes, vem Platina, tá? Agora dá uma olhadinha comigo nessa tabela. Olha que interessante. Aspectos gerais das regiões hidrográficas do Brasil. A bacia amazônica, ela abriga 45% da área do país. Ela está distribuída em 45% do Brasil. Tem 5% da população brasileira. Abrange 274 municípios. Uma vazão média, olha o tamanho, 132.145 metros cúbicos por segundo. O que é um metro cúbico? É 1.000 litros de água. Então multiplica 132.145 por 1.000. É o tanto de água que sai do rio Amazonas a cada segundo, tá? A cada segundo. Então são bilhões de litros lançados no Oceano Atlântico a cada segundo, tá? Depois, essas baciazinhas aqui, ó, Atlântico Leste, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, olha lá, Nordeste Ocidental, Oriental, Nordeste Ocidental. Isso aqui, pessoal, não precisa vocês ficarem decorando não, tá? Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, não precisa ficar decorando. Agora, olha do Paraguai. A bacia do Paraguai abriga 5% da área do país, 1% da população, 74 municípios, e olha a vazão dela. Não chega nem perto da do Amazonas, tá vendo? 2.359 metros cúbicos. Multiplica por 1.000. É um número considerável, né? Do Paraná, 11.831 metros cúbicos. Só que olha que louca que é a bacia do Paraná, pessoal. Tem 10% da área do país, só que tem 32% da população. Então, de todas, é a bacia mais ocupada. Número de municípios, 1.401 é a que tem mais municípios. Olha a vazão, 11.831 metros cúbicos por segundo. É menor do que a do Tocantins-Araguaia. Só que olha a ocupação do Tocantins-Araguaia, 4,5, da Amazônia, 5,1, e olha do Paraná, 32% da população. Então, realmente, a mais utilizada é a do Paraná. Vamos ver a do São Francisco? Ó. 8% da área do país, 7,5% da população, 453 municípios, 2.846 metros cúbicos por segundo. Então, o que nós vemos aqui é que a bacia mais utilizada é essa daqui do Paraná. Por quê, pessoal? É nela que está a principal concentração de atividades econômicas do Brasil, né? Setor agrícola, setor industrial, comercial, a grande maioria está dentro dessa bacia do Paraná. Então pega estados muito importantes, né, como São Paulo, estado mais rico, pega ali o Goiás, pega ali um pedacinho de Minas, pega o Mato Grosso do Sul. Então o Paraná são estados que têm uma produção econômica considerável. E também, se você pensar na população, só a população de São Paulo, né, e Paraná, já lascou. Então, é a mais
utilizada e, consecutivamente, também a com maiores problemas. Irregularidades na distribuição hídrica no território brasileiro. O Brasil é um país de clima tropical. Isso nós sabemos. Só que nem todo o Brasil apresenta um clima tropical típico. Aquele que chove. Às vezes é tropical, só que semiárido, como o que acontece aqui, no chamado polígono das secas. O clima é tropical, mas é um tropical semiárido. Então, se você observar aqui, o norte de Minas, olha lá. Opa. Olha o que acontece com o norte de Minas. Ele é jogado, inclusive lá naquela divisão do Pedro Pinchas, como Nordeste. Região semiárida. Olha onde que está. Todo o norte de Minas. Então, quando o Pedro Pinchas faz lá a divisão Centro-Sul, Nordeste, Amazônia, ele coloca Minas, o norte de Minas, como sendo Nordeste. Por quê? Porque ele também abrange o domínio do semiárido. Por isso, lá no desmatamento e desertificação, a gente fez um exercício falando também sobre as regiões brasileiras com risco de desertificação. E sem dúvida nenhuma, esse polígono das secas é um destes lugares, incluindo o estado do Sudeste, Minas Gerais. Você pensa no Sudeste, já lembra logo de São Paulo, né? Rio de Janeiro. Só que Minas também faz parte. E o norte de Minas se enquadra no clima semiárido e também se enquadra no polígono das secas. Aqui é onde nós temos grande aridez, tá? Semi-aridez, né? Aqui tem regiões que estão em desertificação. Já não chove há 7 anos. Tá? Então, provavelmente, nós vamos ter deserto um dia. Em breve, né? Não vai demorar muito, não. Olha o que ele diz aqui, ó. Grande parte dos rios do polígono das secas apresenta drenagem intermitente, ou seja, tem seus leitos secos por vários meses. Então, drenagem intermitente. O que é intermitente? Que ele tem água durante uma época e não tem água durante outra época. Na maior parte do ano ele passa seco. Quando chove, aí ele volta a existir. Tá? Transposição do Rio São Francisco. Esse textinho aqui depois você vai fazer a leitura dele, tá? Sozinho aí. Problema de água no Brasil. Qual que é o problema da água no Brasil? Vários, né? Desde a sua distribuição básica, inclusive agora, recentemente o IBGE lançou um estudo que ele fez de 2017, só que aí estava tabulando dados ainda, né? Concluindo, né? Tabulando os dados para liberar o estudo, e aí mostrando a situação do saneamento básico no Brasil. É algo assim deplorável. Nós temos muita gente sem acesso ainda à água potável, mesmo morando no país mais rico em água doce do mundo. Ainda tem muita gente com falta da água potável, né? Claro, água tem, o duro é potável. Como essa foto que a gente vê aqui, né? Olha só. Esgoto, lixo, tudo jogado aqui. Quanto de doença isso aqui não guarda, né? E olha as pessoas, como é que elas moram. Uma situação deplorável, né? E, além do abastecimento da água, tem o problema também do tratamento dos resíduos, né? Porque a água ela vai para o esgoto, né? Ela se mistura com partes que não são benéficas, né, do nosso esgoto doméstico, e aí você tem que tratar essa água antes de você devolvê-la para a natureza. Isso é o que nós chamamos de saneamento básico. É a água potável, o tratamento do esgoto e a coleta do lixo. Então nós vemos aqui neste bairrozinho, ó, que não tem esses elementos. Não tem coleta de lixo, não tem água encanada e não tem tratamento de esgoto. Mal chegou a energia. Olha um fio de luz aqui, ó, de energia. E esse fiozinho ainda me parece ser um gato, né? Recursos hídricos. Quando a gente pensa em poupar água, e aí já falo disso aqui também, vocês lembram do nosso estudo do ano passado, da Feira da Robótica, né? Na minha sala, nós falamos... A minha sala, que são vocês, né, na verdade. Né? Foi com vocês que eu fiz o trabalho, né? Verdade, cara. Foi com o nono A.
No ano passado a gente trabalhou sobre o uso virtual da água. Então isso aqui vocês conhecem muito bem. A gente fica pensando em poupar água pelo uso doméstico. E no ano passado a gente demonstrou para a comunidade escolar que, na verdade, a gente poupa água em maior quantidade quando a gente tem um consumo consciente, né? Então, pensar em recurso hídrico, em poupar recurso hídrico, é, sobretudo, pensar num consumo consciente, né? Consumo de produtos de um modo geral, como a Gi falou aí, carne, né? Agricultura, que é o setor que mais consome água. Não adianta a gente ficar pensando só em poupar água aqui no ambiente urbano, sendo que 1 quilo de açúcar, por exemplo, gasta 1.500 litros de água. 1 quilo de carne gasta 15.000 litros de água. Um hambúrguer, 2.400 litros. Um litro de leite, 1.000 litros de água. Então ele considera toda a etapa produtiva. Tá? Então o Brasil ainda está na condição confortável. Por quê? Nós temos muita água. Só que dá uma olhada na condição desses países aqui, ó. Mundo. Recursos hídricos utilizados. Isso aqui seria um país que já está em estresse hídrico. Países que estão usando demais o seu recurso hídrico. O Brasil está usando menos que 10% do recurso hídrico. Tá? O Brasil, boa parte da África, o Canadá, a Rússia, a Mongólia, a Austrália, que é a Nova Zelândia, né? A Oceania de modo geral, a Indonésia. Essa galera toda está usando menos que 10% da água. Só que se você pegar aqui o Egito, a Líbia, né? O Sudão do Sul, Sudão. Os países aqui do Oriente Médio, todos estão utilizando acima de 60% da sua água. Olha a Índia, entre 25% e 60%. Mais da metade do potencial hídrico da Índia está sendo utilizado. E é fácil entender por quê, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes não é fácil de manter, né? Então, naturalmente, vai ter muita utilização de água. A América do Sul inteira está muito bem, né? De clima tropical, tem grandes bacias hidrográficas, não é tão populosa assim, né? Não tem abundância de atividades econômicas predatórias em todos os países, né? Em termos de água. E aí, para fechar o capítulo com vocês, disputa pela água. Água gera conflito, tá? Por exemplo, olha isso aqui, que lindo. Quem é esse cara aqui, ó? Ele é do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, na Guerra da Síria, que começou lá em 2011 com a Primavera Árabe, ele dominou também, olha isso aqui, ó. Começou a reivindicar e tomar controle das cidades sírias, como Taquibá, a qual possui grande importância para a região por ter uma barragem em seu território. Na fotografia, março de 2017, a barragem Taquibá, depois de batalhas que resultaram na expulsão do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico queria a região rica em água. Por quê? Porque aí eles vão vender, né? Se quiser água, vai ter que comprar do Estado Islâmico. Não só isso. A guerra de 1967, em Israel, chamada Guerra dos 6 Dias, também motivou Israel a conquistar o território das colinas de Golã, que era um território sírio, para si. Até hoje, esse território continua sendo classificado como litígio internacional. Israel não devolve e a Síria pede a todo custo que Israel devolva e tem risco de guerra por conta das colinas de Golã. O que tem a ver com a colina de Golã? É lá que ficam as nascentes do Rio Jordão. Tá? Aí nós temos também o caso da disputa da Etiópia, Egito e Sudão. Tá? Por quê? Porque o Sudão ele começou a desviar muita água para a agricultura e começou a diminuir o curso do Nilo. A Etiópia também, e o Egito ficou puto com os dois. E aí começou a gerar um impasse diplomático. Ou, né, o Uzbequistão, o Tadiquistão, os países que têm o Mar de Aral, começaram a ver o mar secar, o lago secar. Por quê? Porque começou a haver, desde os anos 80, desvio da água para cultivo de algodão, lá na antiga União Soviética ainda, né? E também construíram usina no rio Amudária.
Então, diminuiu drasticamente a vazão, de modo que o Mar de Aral ele está secando. Agora, depois do mar ter quase sido extinto, o povo começou a se preocupar. É para muitos considerado o pior problema ambiental do século XX, o Mar de Aral. Outra coisa, em 2000 na Bolívia, aqui no nosso vizinho, na região de Cochabamba, o pessoal foi para as ruas reivindicar a devolução dos recursos hídricos para a população, porque o governo ele havia concedido para uma empresa privada fazer a utilização dessa água, porque a água na Bolívia era gratuito, era distribuído nessa região gratuitamente, todo mundo tinha acesso à água. E aí chegou uma empresa nova lá e o governo concedeu, a empresa começou a vender água, o povo não gostou e foi para as ruas. Então assim, água é um elemento fundamental, né? Não é à toa que a Coca-Cola, o segmento que ela mais tem investido é justamente em água mineral. Ela tem comprado jazidas de água mineral, poços, né? Para o mundo inteiro. Inclusive aquela marquinha Cristal, né? Que era a água mais consumida no Brasil, foi comprada pela Coca-Cola. Vender água é uma atividade muito lucrativa. Veja só, você vai lá, faz um furo no chão, coloca a água numa embalagenzinha de plástico, né? Com valor irrisório, e só gasta com transporte praticamente. É uma atividade super rentável, não tem custo, né? Só o custo de distribuição mesmo. E muito lucrativo. Então, a Coca-Cola ela tem investido maciçamente nisso. Então, beleza?